Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu vou estar gravando essa aula para vocês remotamente porque, infelizmente, a gente não pode estar no mesmo espaço, a gente não pode se abraçar, a gente ainda não pode voltar para a nossa sala de aula. Mas saibam que a tia está pensando em vocês e está com muita saudade. Hoje nós iremos iniciar o nosso volume 2, certo? Esse livro aqui, olha que bonita a cor dele. Adorei azul. Então, nós vamos iniciar o livro 2, capítulo 3, ok? Egito Antigo é um assunto muito legal para a gente poder estudar. No livro de vocês têm essa imagem, uma imagem parecida com essa, na verdade. A imagem das 3 pirâmides do Egito. Você sabe quantos anos tem essa construção? Vocês têm uma ideia de quanto tempo tem essa construção? Ela data de aproximadamente 4.500 anos. Muito tempo, né? E você sabe quantos anos tem a sua casa? A casa onde você mora? E a sua cidade? A cidade de Bragança, a cidade de Augusto Correia, a cidade de Tracuateua? Qual a idade da sua cidade? Você sabia que além das pirâmides vistas anteriormente, nós temos muitos outros elementos dessa cultura magnífica? Você conhece algum? Por exemplo, você já viu alguma múmia? Algum sarcófago? Algum hieróglifo? Aonde? Nós temos hoje ainda muitos resquícios da cultura egípcia. Por exemplo, o nosso calendário com 365 dias, distribuído em 12 meses, certo? E nosso dia dividido em 2 períodos de 12 horas são heranças egípcias. Além disso, nós temos outras características. Por exemplo, a maquiagem. Nós temos as joias. Olha, as joias, certo? O olho grego, tá bem? A maquiagem, principalmente a maquiagem feminina, com esse traçado forte aqui, tudo bem? Nessa imagem nós temos pode-se colocar assim, os principais trajes egípcios, do servo, certo? Do traje do servo até o traje do faraó, que era um traje mais elaborado. Os egípcios, eles enfrentaram sucessivas invasões dos persas, etíopes, gregos, árabes e romanos. Somente muito tempo depois eles conseguiram restabelecer sua autonomia. Esse mapa, ele está no livro de vocês. Observem que nós temos a divisão da antiga civilização do Egito. Nós temos a Esfinge de Gizé, as pirâmides de Gizé, pirâmide de Saqqara, templo de Hatshepsut, os colossos de Mêmenon, templo de Luxor, templo de Medinet-Habu e os templos de Abu Simbel. No livro de vocês têm a múmia cantora. O capítulo começa dessa forma, certo? Conhecida como Totimeia. Uma provável cantora, é a atração do Museu de Rosa Cruz, em Curitiba. Apesar de ter abandonado a carreira de cantora há mais ou menos 2.600 anos, hoje ela é famosa por ser uma legítima múmia do Egito Antigo. No museu, nós temos o sarcófago e ela, de certa forma, a gente pode dizer até preservada, porque já se passaram mais de 2.600 anos, quase 3.000 anos em que ela está. Então, tem um espaço no museu só para ela, certo? Dentro do sarcófago dela, nós temos os hieróglifos. Aqui, ó, uma redoma de vidro, daí o sarcófago, porque não pode ter contato físico, né? Não pode ter contato das pessoas por conta do calor, por conta do suor, até por uma questão de preservação mesmo da múmia. E ao lado nós temos na parede os hieróglifos, que representam os servos, representa a cultura egípcia, algumas representações de deuses. Aqui, lá no livro de vocês têm uma imagem que é a reconstrução da face da múmia cantora. Aqui, olha. Certo? Essa reconstrução ela foi feita digitalmente, no caso com um programa de computador. Então, eles reconstruíram a imagem para chegar ao que ela poderia vir a ser. Ela poderia vir a ser dessa forma. Lembrando que ela é uma reconstrução, ok? A gente não pode ter certeza se a face dela era dessa forma, mas
a gente pode chegar bem perto. Algumas pessoas comparam a face da nossa múmia cantora, da Totimea, com a da cantora Margareth Menezes. Vamos lá falar um pouquinho sobre os deuses egípcios, certo? Quem foram os deuses egípcios? Os egípcios, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles acreditavam, eles cultuavam vários deuses. Diferente da nossa cultura, da cultura cristã, por exemplo, onde nós somos monoteístas, nós acreditamos e cultuamos um único Deus. Eu vou apresentar para vocês 18 dos principais deuses egípcios, começando com Amon. Amon era também o deus oculto, padroeiro da cidade de Tebas, um dos mais populares e poderosos do Egito Antigo, certo? Ele inicialmente era representado na sua forma humana, mas após o período conhecido como Novo Império, ele passou a ser representado com cabeça de carneiro, que era o símbolo da fertilidade. Ele também era o deus do ar e do sol. Nós temos Mut. Mut era a deusa mãe, essa aqui, certo? Mut significa mãe na língua egípcia. Ela era uma das principais deusas tebanas ao lado de Amon, esposa de Amon e mãe de Cônsul. Como mãe, ela exercia um papel protetor, seja nesta vida ou seja na vida após a morte. Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles tinham um cuidado, uma preocupação em fazer boas ações nessa vida para que pudessem passar para o pós-vida, ou pós-vida, como eles chamavam, certo? Ela geralmente descrita como uma mulher usando coroa, 2 coroas na cabeça. Também representava, no caso essas 2 coroas, representavam o Alto e o Baixo Egito. Às vezes ela era também retratada com cabeça ou corpo de um abutre ou como uma vaca. Osíris, senhor dos mortos. Osíris era adorado no Egito como deus da vida após a morte, visto que os egípcios, como eu já falei, acreditavam na vida após a morte. Na mitologia egípcia, conta que ele foi assassinado pelo seu irmão Seth, deus do caos, que eu vou mostrar aqui também, e que a sua esposa, Ísis, juntou os pedaços do seu corpo, para assim trazer ele de volta à vida. Depois que foi feito isso, que ele ficou conhecido como o Deus da ressurreição, o Deus da vida após a morte, já que ele conseguiu ressurgir. Ele era pai de Horus e depois, quando ele foi ressuscitado, ele desceu ao submundo, tornando-se assim juiz e o senhor dos mortos. Seth, deus do caos, irmão de Osíris e de Ísis. Seth também era o deus do deserto e das tempestades. Mais tarde foi associado ao caos e à escuridão. Ele era descrito como um homem com cabeça de cão e a cauda bifurcada, cauda dupla. Mas às vezes também era representado como porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. Ele é um personagem muito importante da lenda de Osíris e Ísis, sendo conhecido como o homem, ou no caso o Deus, o ser vivo, que cometeu o primeiro assassinato do mundo. Ísis, deusa da ressurreição. Era uma deusa muito adorada pelos egípcios, talvez a mais popular dentre todos os deuses do panteão egípcio. Era conhecida como uma divindade extremamente altruísta e generosa, sempre disposta a atender todas as necessidades e os desejos. Na mitologia, ela era mãe de Horus, esposa e irmã de Osíris. Quando seu marido foi assassinado por Seth, ela recolheu as partes do corpo e as uniu, trazendo de volta à vida. Assim, Ísis introduziu o conceito de ressurreição, que influenciou inclusive em outras religiões posteriormente. Horus, restaurador da ordem. Horus era um dos mais importantes deuses do Egito Antigo. Ele era filho de Osíris e de Ísis. De acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato de seu pai, cometido por seu tio
Seth. Assim, ele se tornou o novo rei do Egito e conseguiu restaurar a ordem. Daí, o Deus restaurador da ordem. Ele também era adorado como Deus da luz e do céu. Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com a cabeça de falcão. Usava uma coroa branca e vermelha. Os antigos faraós egípcios legitimavam seus governos se apresentando para o povo como Horus encarnado, ou até mesmo como o Horus vivo. Os faraós eles se descreviam como sendo o próprio Horus vivo. Anubis, o embalsamador divino. Eu acho que esse aqui todos vocês já ouviram falar. Anubis era um deus com cabeça de chacal e corpo de homem, responsável pelo reino dos mortos antes do assassinato de Osíris, antes da ida de Osíris para o submundo. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos, pelo processo, ele era responsável pelo processo de mumificação e orientar suas almas para a vida após a morte. Ele também era o guardião dos cemitérios e das múmias. Anubis era descendente de Ra, deus do sol, e Néftis, e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do rio Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo no Egito. O preto também faz referência à cor que o corpo adquire no processo de mumificação e embalsamento. Segundo a lenda, foi Anubis o responsável por realizar a mumificação de Osíris, tornando-se assim o primeiro embalsamador. Ra, deus do sol, representado com o sol sobre a cabeça e cabeça de falcão, assim como Horus em algumas representações. Era uma das mais importantes divindades egípcias. Também foi associado à construção das pirâmides e à ressurreição dos faraós que o adoravam. Esse deus simbolicamente nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria toda a tarde com o pôr do sol. Assim ele começava sua caminhada para o submundo, certo? Para o mundo dos mortos. Ele era reconhecido como um Deus criador, responsável pela criação de todas as coisas, incluindo os seres vivos. Era associado a Horus e, assim como ele, geralmente retratado com um homem com cabeça de falcão. No entanto, em vez de uma coroa branca e vermelha, como Horus, ele era representado com um sol sobre a sua cabeça. Thoth, deus do conhecimento e da sabedoria. Thoth também era o deus da escrita, da magia e frequentemente retratado como um homem com cabeça de ibis ou babuíno. Era escriba do submundo, mestre das leis físicas e divinas, que mantinha a biblioteca dos deuses. Escreveu os feitiços em O Livro dos Mortos e o Livro de Thoth, que continha os segredos do universo. Thoth era considerado o deus mais instruído da história antiga, o deus mais inteligente da história antiga. Também desempenhou um papel muito importante em muitos mitos egípcios, agindo geralmente como árbitro, como um juiz entre as forças do bem e do mal. Hathor, deusa da maternidade. Hathor era deusa associada à dança, à música, às artes, à maternidade e à fertilidade. Era conhecida como Senhora do Céu, do Submundo e Senhora do Ocidente. Era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa, tanto para os vivos quanto para os mortos. Ela protegia as mulheres durante a gravidez e durante o parto. E também era adorada como deusa da fertilidade. Hathor foi mais frequentemente retratada como uma mulher, certo? A figura humana, com a cabeça ou os chifres de vaca, como representa aqui, e o sol sobre a sua cabeça. Notem que tem uma serpente aqui. No Egito Antigo, a serpente, apesar de ser considerada perigosa, também era representada como o sinônimo de cura e de vida. Sekhmet, deusa da guerra e da cura. Aqui, olha. Tem a representação da serpente aqui também. Certo?
Sekhmet era descrita como uma figura que tinha cabeça de leão, no caso uma leoa, e também era conhecida como a Poderosa, que destruía os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra os seus oponentes. Ela também estava associada à medicina e à saúde. Seu retrato de mulher leoa ou com cabeça de leão frequentemente incluía o disco solar, um símbolo da realeza e autoridade divina dos faraós egípcios. Wadjet, a protetora do faraó. Olha a representação de Wadjet. Wadjet era a protetora do faraó, ou como eles eram denominados, como eles se denominavam, o Horus vivo. Era retratada como uma cobra naja, e sua imagem era frequentemente incluída na insígnia real, como símbolo de soberania sobre o Egito. Segundo a mitologia, Wadjet estava sempre pronta para atacar qualquer potencial inimigo do faraó. Às vezes, ela também era descrita como uma mulher com 2 cabeças de cobra. Nas representações de Wadjet também era utilizado o disco solar, que era o emblema utilizado nas coroas dos antigos governantes do Egito. Mate, deusa da verdade e da justiça. Mate era a deusa da verdade, da justiça, da moralidade, da ordem e da harmonia. Simbolizava o equilíbrio natural entre o universo, sendo o oposto do caos, o oposto de Seth. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com pena de avestruz na cabeça. A cerimônia da pesagem no coração, quando eles morriam, conforme descrita no Livro dos Mortos, ocorria no Salão de Mate. Essa cerimônia nada mais era que um julgamento pós-morte, onde o coração era colocado em uma balança, de um lado o coração da pessoa e do outro lado a pena de Mate. No caso, essa pena aqui. Se a pena pesasse mais do que o coração, então significava que a pessoa não tinha sido boa, não tinha feito bem em vida. Então ela era condenada, ela não passava para a vida após a morte, o pós-morte, como eles chamavam. E daí tinha o seu coração devorado, atirado ao monstro Amit. Fosse quem fosse, do mais pobre ao mais rico, nada escapava do julgamento de Mate. Todos eles passavam pelo julgamento. Bastet, deusa felina, certo? Os gatos, eles eram venerados pelos egípcios. Representada como um gato ou uma mulher com a cabeça de gato, ela era filha do deus Sol, Ra, e estava intimamente associada ao gato doméstico. Bastet era adorada por sua natureza maternal e protetora, e frequentemente pintada cercada por gatos. Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais e temidas do Egito Antigo. Anuket, deusa da fertilidade. Ao lado dos outros deuses ligados à fertilidade, como Kemun, seu marido, e Satis, Anuket é uma divindade relacionada às águas, especificamente à catarata da cidade de Assuan, a primeira catarata que o rio Nilo forma em solo egípcio. Deusa da fertilidade, Anuket também está associada à sexualidade. Ela era adorada especialmente em Elefantina, uma ilha no rio Nilo localizada no sul do Egito, muito próxima à cidade de Assuan. Amit, deusa devoradora de almas. Lembra lá que eu falei da balança do coração e da pena? Amit era a deusa que devorava os corações das pessoas que não passavam para o vida após a morte. Tá, deus de Mênfis. Um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Mênfis era a capital do Egito. Então, a capital do Egito, durante a chamada Era das Pirâmides, no 3º milênio a.C. Ele era reconhecido como Deus Criador e está associado à fertilidade e à construção. Por último, nós temos Bes, Deus anão, associado às artes, representado geralmente num tamanho pequeno, como um anão com barbas compridas e cabelos compridos,
As dançarinas, quando iam se apresentar para o faraó, costumavam tatuar uma representação de Bes no braço, nas pernas, na barriga, faziam a tatuagem para poder representar e cultuar o deus. Não tem registro de templos construídos em sua homenagem, certo? Ao contrário do que acontecia com outras divindades, ele era representado olhando para frente. Geralmente os deuses egípcios, os hieróglifos egípcios, eles eram representados de perfil. E o deus Bes e o deus Mênfis não, eles eram representados olhando para frente. Vai ficar para vocês uma atividade divertida do jogo da memória lá no livro, no material de apoio de vocês. Vocês vão fazer assim, vocês vão recortar essa página e essa aqui, certo? Vão recortar os quadradinhos. Daí, vocês vão colar em um papel um pouquinho mais durinho, cartolina, papel cartão, próprio papelão, caixa de sapato, EVA. É só para vocês não conseguirem ler o que está atrás, porque a folha ela é fina, olha, vocês estão vendo como ela é fina? Então dá pra gente ler. Daí depois que vocês cortarem, colarem, vocês vão brincar o jogo da memória. O objetivo é para conhecer um pouquinho mais sobre as curiosidades de cada um e outros também, outras figuras da cultura egípcia, certo? Esse link, ele é da rota interativa do SPE, no caso lá da plataforma de vocês do Positivo, na semana 10, que é a semana que contempla esse conteúdo que a gente estudou hoje. Esse link eu vou estar disponibilizando para vocês nos grupos, tá bom? Fica um abraço muito apertado da Tia Karen. Eu tô com muita saudade de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado pra gente conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura maravilhosa que é a cultura egípcia. Beijos!